Olá, boa tarde. É um grande prazer estarmos aqui para mais uma roda. Essa é a terceira roda virtual da Comunidade de Práticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, uma parceria entre o Ideia SUS e o LAPES, da ENSP Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública. Essa roda tem o prazer de trazer como tema o que abrir para fechar, como superar o modelo manicomial por uma rede de cuidados em liberdade, a experiência de Paracambi, Rio de Janeiro. Bom, participam dessa roda o psiquiatra e pesquisador sênior da Fiocruz, curador da nossa comunidade de práticas de saúde mental, Paulo Amarante, a psiquiatra e coordenadora do LAPES, do Laboratório de Atenção Psicossocial, da ENSP Fiocruz, Ana Paula Gujor, a psiquiatra e diretora médica da intervenção clínica Nossa Senhora das Vitórias e ex-coordenadora do Programa de Saúde Mental de Paracambi, Cristina Vidal, a psicóloga do Museu de Imagens do Inconsciente e doutora em Psicologia Social pela Universidade de Barcelona, Gina Ferreira, e o psiquiatra e coordenador da emergência psiquiátrica do Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, professor também de saúde mental da Faculdade de Medicina da Unigran Rio, Denis Casagrande. Bom, eu não vou me alongar muito aqui, eu sou Kátia Machado, sou jornalista do Ideia SUS, colaborando com todo esse nosso trabalho de conversa, de diálogo, tá? Para pensarmos e refletirmos sobre a saúde mental aqui do Brasil. Bom, eu passo a palavra imediatamente para o nosso psiquiatra, pesquisador sênior da Fiocruz e curador da Comunidade de Práticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, Paulo Amarante. Paulo, é com você. Obrigado, Kátia. Uma boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo, que prestigiaram a nossa atividade. Eu quero primeiro dizer da satisfação dessa terceira roda, né, da Comunidade de Práticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com esse tema, o que abrir para fechar. Exatamente neste ano, neste mês de maio, estamos comemorando 10 anos, exatos 10 anos, do fechamento, que foi em maio de 2012, da Clínica Dr. Eiras de Paracambi. Foi, inclusive, comemorada essa data com uma atividade na Assembleia Legislativa. Um hospital privado, as pessoas vão falar mais, que chegou a ter mais de 2.000 leitos, conveniados primeiro pela Previdência e pelo SUS, depois, onde coisas bárbaras aconteciam, né? Características do modelo manicomial, sendo público ou privado. E esse hospital sofreu uma intervenção e todo um processo de desmontagem da sua estrutura asilar, da psiquiatria ortodoxa, de todas as violências que ocorriam aí, da segregação, do isolamento, a práticas efetivas de violência física e outras coisas mais. E esse processo terminou, então, com o fechamento, anos depois, ele vai ser detalhado aqui por Ana Paula Gujor, que fez uma tese de doutorado em cima desse desmonte desse trabalho, né? A Cristina Vidal, que foi a coordenadora de todo esse trabalho de intervenção, o Denis Casagrande, que trabalhou criando uma proposta, além de psiquiatra, e várias formas de cuidado, outras formas de cuidado, também fundou a Rádio Antena Virada, premiada no Congresso da Abrasco como uma das iniciativas mais criativas na área da saúde mental, na área artístico-cultural da saúde mental, e a Gina Ferreira, psicóloga também importantíssima do Museu de Imagem do Consciente, trabalhou com a doutora Ardise, trabalhou com Lígia Clark, e uma experiência riquíssima, fundou o primeiro CAPS lá de Angra, que chamava CAIS, né? Fundou o programa de Volta para Casa em Angra e Paraty, que deu origem a um programa nacional, coordenou a primeira residência assistida do Rio de Janeiro, né? Aquele programa Vivendo em Casa, na Rua Paulo Barreto 70, que eu tive a honra de participar também com a Gina. Bem, temos uma riqueza de convidados que gostariam de ter muito mais pessoas. Tentamos, né, chamar, mas, evidentemente, temos um tempo curto. E
A ideia fundamental dessa rede de rodas, né, essa sequência de rodas, é fazer essa abordagem. Olha, e fechar manicômio já foi fechado, né, em outros países do tipo fechado, e as pessoas abandonadas, desassistidas, devolvidas às famílias ou entregues às ruas, o que nunca foi o caso da reforma psiquiátrica brasileira. A reforma psiquiátrica brasileira fechou manicômios dentro de um processo de desmonte, de reconversão de recursos, em que as práticas antes tradicionais de asilamento, de segregação e violência foram substituídas por práticas de cuidado e liberdade, em centro de atenção psicossocial, centro de convivência, projetos culturais, outras tantas iniciativas, né, que foram transformando a relação da sociedade, né, dos profissionais, especificamente, dos familiares e dos próprios sujeitos usuários com as suas situações, com as suas experiências. Se tornaram não objetos de práticas menos violentas ou mais humanas, não é isso, mas se tornaram sujeitos protagonistas das suas próprias vidas, das suas próprias histórias, né? Paracambi foi um desses exemplos emblemáticos. Fechou o hospital, o macro-hospital, teve todo um trabalho de criação de serviços territoriais, né, de atenção psicossocial, com cuidado e liberdade, trabalhos de geração de renda, projetos culturais, de escola de samba, o cinema na praça, que a Gina coordenou, o Antena Virada, todo um conjunto de iniciativas, né? O Tremendo nos Nervos era o Maluco Sonhador, né? O Bloco, tantos outros projetos culturais. Então, é isso. Isso deu origem a uma sequência de debates que nós estamos fazendo aqui no Brasil via essa comunidade de prática em saúde mental e atenção psicossocial, do IDEA SUS, mas também em outros países, exemplo do Uruguai e da Argentina, em que nós discutimos isso. Não basta fechar manicômios, né? A nossa ideia não é fechar manicômios, é mudar o modelo de cuidado, mudar a relação social. Então, por esse motivo, o que abrir para fechar? Né? Além de CAPS, de serviços, de ambulatório, de emergências, temos que abrir outras possibilidades de vida. E ontem demos início também a um processo pelo LAPES, né, a partir de uma emenda parlamentar da deputada Érica Cocai, com a Ecosol, com o LAPES, com a Abrasme, de um trabalho de reforço, né, de estímulo às iniciativas de geração de renda e de economia solidária. O que é isso? É preciso criar trabalhos para pessoas que são diferentes, que têm necessidades, especificidades, que têm singularidades que não suportam ser absorvida da mesma forma que o trabalho explorador, né, do modelo econômico tradicional e das exigências. Precisam de casas, precisam de locais de arte, de cultura, de participação política e tudo mais. Então, é um pouco essa a ideia. Mais uma vez, obrigado às pessoas por estarem participando. Lembre-se de associar-se a comunidade de práticas, né, de saúde mental e atenção psicossocial do IDEA SUS, clicando aí, dando ok, botando o sininho, entrando na comunidade, porque a ideia é essa, que a gente reforce as nossas experiências, que a gente resista com as nossas experiências e que a gente consiga construir formas diferentes de lidar, de cuidar com a diferença, com a diversidade psicossocial e com toda a construção de um outro mundo que a gente quer construir nesse campo da reforma psiquiátrica. Então, mais uma vez, muito obrigado a Cristina, a Ana Paula, ao Denis, a Gina e a toda a equipe aí do IDEA SUS e do Vídeo Saúde que está nos apoiando nesse trabalho de transmissão e a todas as pessoas que estão assistindo, Brasil e América Latina fora. Muito obrigado. Devolvo a Kátia. Boa tarde. Paulo, muito obrigada. É sempre um grande prazer. Eu vou aproveitar e fazer aqui a propaganda, né? A plataforma IDEA SUS, né, ela comporta um banco de práticas de saúde e ambiente, né, dentre as quais estão as práticas de saúde mental e atenção psicossocial. Então, é muito importante vocês estarem sempre visitando a nossa plataforma, não somente a plataforma, mas como as nossas redes sociais. Eu vou colocar no chat o endereço do IDEA SUS para que vocês conheçam um pouco mais esse trabalho, que também abriga todas essas comunidades, incluindo a comunidade de práticas de saúde mental.
e atenção psicossocial, entre outras comunidades de práticas. Então, vai ser um grande prazer a gente poder compartilhar no dia a dia, no cotidiano, né, das nossas vidas, um pouco as nossas experiências, para além deste espaço aqui de diálogo, para além desse espaço da roda de práticas. Bom, eu vou passar, então, agora a palavra para a nossa também colaboradora, né, uma grande parceira do Ideia SUS, Ana Paula Gujor. Né? Ana Paula é psiquiatra e coordenadora do LAPS, do Laboratório de Atenção Psicossocial, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ana Paula, é com você. Obrigada. Agradeço ao convite do nosso curador Paulo, desse trabalho, agradecer a todos os que estão aqui nos assistindo, a todos, todas e todes, e dizer assim, que hoje eu estou aqui assim, voltando a 28 anos atrás, muito feliz de encontrar esses grandes parceiros de trabalho, mas grandes amigos, né? Porque amigo a gente não se vê todo dia necessariamente, mas a gente vai se gostando assim. Então, assim, eu estou nervosa, estou muito nervosa. O meu lugar aqui nessa live é poder trazer um pouco assim da minha produção acadêmica, mas uma produção que veio a partir da minha inserção ainda na residência na época eu fazia psiquiatria da infância e adolescência na UF, e comecei em Paracambi como plantonista da emergência e do polo de saúde mental, atendimento, e assim, eu costumo brincar que hoje eu acho que Paracambi me ensinou basicamente tudo, muita coisa dessa questão do cuidado, da solidariedade, da troca com aquelas equipes, e principalmente perceber esse nosso movimento social, movimento da reforma psiquiátrica como um grande processo, um processo em que não começa com a gente e também não vai terminar com a gente. Eu acabei tendo que fazer uma tese para conseguir sair finalizar o trabalho, que eu começo em 1995, trabalho entre idas e vindas até 2006, supervisão de CAPs, coordenação da porta de entrada, enfim, supervisão da ERAS, que foi um momento que me marca muito, lá no início de 90, ainda recém-formada, onde eu era responsável pela supervisão daqueles internos de Nova Iguaçu e de Paracambi, o que configurava mais de 500 desses internos. Então, essa experiência me trouxe, né, uma enorme pergunta, que é como sustentar um processo desse, né? Assim, eu acho que vai ao encontro da pergunta dessa live, né? O que abrir para fechar, porque essa era a nossa questão, já que o processo na ERAS ele não começa com a intervenção em 2004, né? É um processo longo, desde 1991, com a primeira denúncia na LERJ, depois em 96, com nova movimentação dos movimentos, e depois, em 2000, com uma intervenção branca, e finalmente em 2004, num processo claro de fechamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não vou me ater a todos esses processos, porque não daria tempo. Acho que a gente ficaria aqui durante... Eu vou minimizar aqui essa... Espera aí. Eu acho que eu compartilhei errado, eu tenho que compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Pronto. Eu acho que foi... E vou minimizar aqui para não atrapalhar, né, a visualização. Então, assim, essa é a ideia da discussão que eu quero trazer para vocês, como esse processo de fechamento. Olha só, peraí, eu tenho que conseguir passar esse... Pronto. Pensando, né, nesse processo, a partir dos seguintes pressupostos, né, o entendimento que o fechamento desse hospital,
ele, de certo modo, apesar de polêmicas afirmativa, mas ele determina condições de construção de uma rede de saúde mental, não apenas naquele município, mas regional. Pensar os macro-hospitais como sendo de uma influência não apenas no município, mas como sendo uma reverberação dessa lógica manicomial em muitas regiões, e no caso de Paracambi, como reverberação no Estado. Se tinha pessoas internadas, inclusive, de outros países. Principalmente a necessidade da pactuação das 3 instâncias governamentais. Esse processo não foi exclusivamente um processo local, ele foi um processo articulado e inovador das parcerias entre o município, o Estado e o governo federal. E pensar que, para que se desse esse efetivo fechamento com a inclusão desses sujeitos moradores de longa data do hospital, foi preciso trabalhar nas diversas dimensões que compõem a desinstitucionalização, de jurídico-política, técnico-assistencial, sociocultural e teórico-conceitual. Falando um pouco do município de Paracambi, é um município que atualmente tem 52 mil habitantes, mas que na época tinha 47 mil. Ele fica na região metropolitana e a 65 quilômetros da capital. Estou com um probleminha aqui de passar. Bom, aqui está, para vocês terem uma percepção, ele fica na região centro-sul. Ele é metropolitano, mas ele não está na Baixada Fluminense. Dentro desses marcos, né, que a gente está falando, a ideia da desinstitucionalização como um processo complexo e a integralidade do cuidado, sendo necessário a intervenção nessas três dimensões do processo. Na época os dados, né, são dados de 2005 e de 2012, o que se tinha na realidade do estado do Rio de Janeiro é que o Rio era o segundo maior parque manicomial do país, continha 28 hospitais psiquiátricos e quase 5 mil leitos. Esse quadro hoje está bastante diferente, mas não é o alvo dessa discussão. Tinha-se 18% dos gastos em saúde com as internações psiquiátricas e 40% dos leitos psiquiátricos eram ocupados por pacientes na condição de moradores de hospital, sendo que, nesse recorte, se adotava a ideia de moradores aqueles que estavam residindo há mais de 2 anos no hospital psiquiátrico. Essa é uma percepção, uma visão aérea da Casa de Saúde do Otoeiras, aonde pode-se observar os pavilhões. Ela chegou a ocupar, na década de 70, mais de 8 milhões de metros quadrados, não errei, 8 milhões de metros quadrados, onde 500 mil metros quadrados de área, sendo 60 mil metros quadrados de área construída, 10 pavilhões com até 400 leitos. No total, ela ocupava 200 alqueires. E era uma antiga fazenda, a Fazenda de Santa Cruz. A gente precisa, para pensar esse contexto da manicomialização da Otoeiras e da manicomialização da cidade, um pouco da história de Paracambi. Paracambi, ele era um distrito de Vassouras, em 1911 foi constituído enquanto um distrito de Vassouras, mas aquela região, ela teve um avanço significativo a partir de 1861, com a construção da Ferrovia Central do Brasil, antigamente chamada Pedro II. Né? Nesse período, em 1895, se inicia uma tradição de cidade industrial, aonde a indústria têxtil, que era uma característica forte durante todo o século XX, até 3/4 do século XX, a tradição têxtil da cidade se coloca enquanto muito importante, e a fábrica têxtil Brasil Industrial, ela ocupa um lugar fundamental para a gente pensar a questão da história das vilas operárias, né? Ela traduzia esse desenho de vila operária, aonde a fábrica era responsável
pelo fornecimento de água, de luz, era referência cultural, era um espaço de lazer, ao mesmo tempo que ofertava a educação para os seus moradores, que eram os operários, né? Para vocês terem uma ideia, em 1918, tinham quase 1.300 operários na cidade de Paracambi. Em 1954, um outro marco foi a fundação da Siderúrgica Lanari, que teve, na década de 70, após a sua falência, um papel importante nessa transformação da Doutoeiras de Paracambi em uma referência na cidade, inclusive no que se diz respeito à recepção, ao faturamento dos impostos e à empregabilidade dos seus moradores. Paracambi ele foi emancipado, se constitui quanto município em 1960, ainda nessa tradição têxtil e com a fundação da Lanari há pouco mais de 6 anos, né? E a Casa de Saúde Doutoeiras de Paracambi, ela é fundada em 1963, inicialmente como um posto avançado da Doutoeiras de Botafogo. Esta fundada ainda na primeira metade do século XX, no início do século XX, e tinha na filial de Paracambi o seu ponto de encaminhamento para todos aqueles que eram considerados fora de possibilidades terapêuticas. Então, Ana Paula, desculpa, só para te informar que faltam 5 minutos. Tá. Então, ela tem esse lugar, né, na cidade de emancipação, nessa época, em 1967, a partir do período da ditadura militar, Leonel Miranda, que era o diretor dessa instituição, ele se coloca como levado ao cargo de ministro da Saúde, e com isso se amplia radicalmente os leitos, chegando a ter 2.550 leitos. Essa cidade também era conhecida como Cidade dos Loucos, e, da mesma forma que Barbacena, ela possuía uma estação própria, construída pela instituição, aonde aonde desciam os que seriam internados e os seus familiares para visita. Essas são algumas fotos que, quando eu falo da Vila Operária, para marcar que aquele espaço de referência sociocultural, de circulação pela cidade, foi ocupado pela Doutoeiras na década de 70. Aqui eram os desfiles cívicos, essas fotos são de Cristina Vidal, os desfiles cívicos que aconteciam dentro da instituição, a internação, né, de crianças, principalmente com quadros neurológicos, um pavilhão exclusivo de crianças que também eram levados a se apresentar. Os piqueniques aos domingos eram realizados, das famílias de Paracambi, eram realizadas na instituição, as festas juninas, e aqui algumas fotos das dependências à época da intervenção, uma intervenção que a gente vai ter os próximos palestrantes colocando para nós os detalhes, mas dizendo como um processo, né, que as parcerias com o Ministério Público, a própria organização, a própria estruturação do Sistema Único de Saúde, que permitiu uma intervenção a partir da requisição de serviços, é uma inovação àquele momento. Apesar da ação civil pública, a intervenção se dá a partir dessa requisição de serviços, a estrutura, a parceria com a Secretaria de Estado, onde, um primeiro momento, se faz uma destituição, uma desabilitação da condição de gestor pleno do sistema, ao mesmo tempo que possibilita o fechamento das internações nesse espaço e, por um período, o agenciamento do processo de supervisão hospitalar, que passa a ser feita por essa comissão de acompanhamento técnico. Isso cria as condições de possibilidade, né? A gente vai apontar a descentralização, a regionalização como um aspecto fundamental, a gestão compartilhada. Isso abre espaço para que se tenha uma estrutura onde as diversas dimensões comecem a ter a ampliação das suas estruturas e das suas formas de intervenção. Então, nós vamos estar aqui, eu estou trazendo para vocês a estrutura de porta de entrada, é uma foto do Polo de Saúde Mental à época, os CAPs,
Essa é a foto de um dos CAPs, o Vila Esperança. As casas de passagem e as residências terapêuticas. A estrutura, as próprias equipes, o diálogo, a interação entre todas essas equipes, os leitos de retaguarda federais e estaduais no Rio de Janeiro, aqui na dimensão sociocultural e teórico-conceitual, que dialogam, que interagem todo o tempo, o Bloco Carnavalesco, o Maluco Sonhador, o Cinema na Praça, a gente vai estar falando disso com os próximos palestrantes, a Rádio Antena Virada, a associação, o protagonismo dos usuários e familiares nesse processo, e aí eu tento dar algumas pistas, né? Eu acho que esse processo trouxe para mim algumas pistas, né? Prioritariamente a discussão da transformação do imaginário social, né? De poder também olhar esses sujeitos para além da doença mental, para além do que se chama do diagnóstico, e pensá-los enquanto um sujeito de direitos. A construção das redes emancipatórias, a ação da intersetorialidade como fundamental para esse processo. Nós não somos um gueto, saúde mental, saúde, a discussão da reforma psiquiátrica é muito para além. E os desafios que até hoje se colocam, que é a questão da sustentabilidade política e do financiamento, a qualificação profissional, a articulação com os movimentos sociais e os seus protagonismos, e a transformação da cultura local como tendo sido um pressuposto básico, né? E eu fecho com essa conclusão, que, para mim, o fechamento dessa instituição e a efetiva inclusão da clientela, ela só foi possível a partir da transformação da cultura da sociedade local em relação à loucura, e a gente vai poder ouvir um pouco com os próximos colegas que vão estar aqui falando. Eu agradeço essa possibilidade de estar conversando aqui nessa live, e, mais uma vez, reforço, estou muito emocionada de falar desse processo, dessa experiência. Ana, muito obrigada, viu? Eu confesso que eu faço esse papel chato de ficar controlando o tempo de vocês, mas é lógico que é isso, né? A gente tem ainda, né, outras pessoas para ouvir, que vai ser um grande prazer. E lembrando também que, ao fim dessa roda, a gente sempre abre para o debate. Então, para quem está nos assistindo pelo YouTube, deixem lá suas opiniões, suas perguntas, dúvidas, porque aí, ao fim, a gente repassa as questões, as perguntas para os nossos palestrantes e a gente abre aqui para o debate, tá bom? Eu vou só aproveitar e fazer mais uma propagandazinha do Ideia SUS. A gente sempre conta aqui com a parceria da Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz, né, aqui na transmissão dos nossos debates, das nossas rodas de práticas. E, recentemente, em mais uma parceria com a Vídeo Saúde Distribuidora, a gente inaugurou uma playlist de vídeos no canal da Vídeo Saúde Distribuidora no YouTube. Então, convido também a vocês conhecerem essa playlist. É um repositório de audiovisual, de práticas de saúde, tá? Que vai estar sempre sendo alimentado ao longo aí do tempo. Inicialmente, a gente está com alguns vídeos, mas em breve iremos atualizar junto com a Vídeo Saúde. Bom, eu vou passar, então, depois de mais uma propaganda, né, porque a gente tem que fazer isso para compartilhar as ideias, compartilhar, né, as nossas experiências. Eu vou passar a palavra para a Cristina Vidal. A Cristina, ela é diretora médica e técnica da intervenção da Clínica Nossa Senhora das Vitórias e ex-coordenadora do Programa de Saúde Mental de Paracambi. Cristina, com você, eu vou estar controlando aqui o tempo, né? Como eu disse, quando estiver faltando 5 minutos, eu aviso, tá bom? Tá bom. Obrigada, Kátia. Eu queria agradecer esse convite, a oportunidade de estar partilhando e fazendo esse registro histórico da ação. Queria agradecer a Fiocruz, né? Agradecer o Ideia SUS e a Vídeo Saúde, né? Produtora, essa oportunidade. E agradecer aos usuários também, né? Que é por eles que a gente está aqui, é por eles que nós fizemos isso tudo. Bem, o que é abrir para fechar? Como a Paula me falou do tema, eu fiquei pensando, né? Nas subjetividades, dos caminhos subjetivos que nós abrimos, além da concretude dos serviços de cuidado, né, como os CAPs e tudo, a gente teve que abrir
na comunidade, né? Um diálogo para que nos possibilitasse expandir a ação da ERAS e chegar até a intervenção. Essa pergunta, na verdade, ela nos leva ao ano de 1991, quando houve a primeira denúncia articulada por profissionais de saúde, entidades, um CRM que na época era bem atuante e que não encontra, na época, um eco, vamos dizer assim, dos gestores, da prefeitura na época. Inclusive, né, eu trouxe aqui algumas frases do prefeito da época, que eu tive a oportunidade de presenciar, que nos fazem pensar, nos fizeram pensar ao longo dos anos como que a gente ia se estruturar para chegar até a intervenção de 2004, em que ele falava assim: vocês estão loucos? Eles são os donos da cidade, eles são os maiores contribuintes tributários, eles são os maiores empregadores. O que vocês querem que eu faça? Que eu entregue a cidade para doutoreiras? Que seria, segundo ele, a fantasia que a doutoreiras iria entrar na justiça e conseguir ganhar a cidade com uma indenização, entendeu? E a cidade toda se tornaria um grande manicômio. Isso é uma fantasia delirante do então prefeito. E o que nos leva a pensar era uma frase também que eu acho que é comovente, que as pessoas falavam assim: sabe o que é a ERAS? É até onde a sua vista alcançar. Até onde a sua vista alcançar a ERAS. A ERAS não era só uma instituição murada. A ERAS era toda uma cidade, ela era maior, né, do que aquela cidade. E isso nos fez criar estratégias ao longo dos anos para lidar com isso. A primeira das nossas ações, muito no início, né, que foram tiradas a partir dessas estratégias, foi as reuniões com entidades sociais, com associações de moradores, feitas por Ana Paula Gujori e por mim, à noite, numa sala do hospital. Entendeu? Ainda no final dos anos 90, em que a gente levava a discussão da reforma psiquiátrica, levava as questões da saúde mental e levávamos as más condições da ERAS para essas pessoas discutirem, tomarem conhecimento e serem, vamos dizer assim, reprodutores de ideias, né? Poderem ser multiplicadores dessa discussão junto às suas comunidades. E foi muito gratificante. Esse movimento ele começou, na verdade, em 95, na segunda Conferência de Saúde do município, em que nós tivemos como estratégia introduzir a discussão da saúde mental, porque nunca até então se tinha discutido saúde mental no município de Paracambi, né? Que é um paradigma, né? Uma cidade de loucos, né, com o maior manicômio da América Latina, e não se discutia saúde mental. Então, nós colocamos em todas as pastas da conferência uma cópia do documento da Carta de Caracas, uma cópia na época, então, Lei Paulo Delgado, e nos espalhamos em todos os grupos de discussão, de trabalho na conferência, e conseguimos garantir alguns avanços. Outra medida importante para a gente, naquele momento, para conseguir aprovar o que nós queríamos, porque os donos de hospitais eles tinham um assentamento no Conselho Municipal de Saúde, mas nós, e os trabalhadores e os usuários, não tinham. Então, essa foi uma medida estratégica. Ler a lei orgânica do município, ver o que previa o Conselho Municipal de Saúde, e assim que a gente teve uma oportunidade de vaga de usuário, de desistência, porque se você faltasse 3 vezes sem justificativa, você perdia o assentamento. E aí você fazia uma carta pedindo aquela vaga para você. E nós fizemos isso. A gente entrou na vaga dos renais crônicos, usuários de renais crônicos, e garantimos o assentamento, que até hoje ainda tem a saúde mental, tem a vaga de usuário no Conselho Municipal.
E foi assim, fundamental para essa ação. Bem, em 2000 já houve uma segunda denúncia. Essa denúncia teve, a Paula já explicou assim muito bem, se criou a intervenção branca, se fechou a porta de entrada daí, as internações foram suspensas, e o Estado entrou numa escala de plantão diurna, todos os dias, mas sem muita autonomia. Isso foi eficaz por um momento, mas encontrou grandes resistências. Os gestores, os donos da instituição, impediam, por exemplo, deles terem acesso aos prontuários. Tanto que, num determinado momento, o município de Paracambi também teve que entrar nessa ação branca como supervisores, para garantir o acesso aos prontuários, para facilitar, em parceria, o trabalho com o Estado. E nós tínhamos também uma grande oposição, que era a Associação de Familiares e Amigos de Doentes Mentais, a FDM, financiada, né, pelos donos de hospitais, que mantinha dentro da ERAS uma sala com telefone e fazia reuniões aos domingos com as famílias, com as visitas. Diante desse processo do abrir, a gente foi caminhando, conseguimos a aprovação para a construção das casas de passagem, do projeto Casa de Passagem, que é uma vila, foi financiada pelo Ministério da Saúde e com uma proposta de servir à passagem pacientes, né, internos que viriam morar ali e estariam sendo preparados para retornar ao seu município. E assim foi feito. Agora, para que essas casas fossem aprovadas, né, teve que se levar essa discussão ao Conselho Municipal. Então, o que foi proposto? A gente não pode chegar com uma casa com egressos de um manicômio, né, só. A gente tem que levar mais alguma coisa. Então, a gente propôs uma unidade básica de saúde com clínica de família que viesse não só servir de apoio, né, à comunidade das casas de passagem, como a toda a comunidade do entorno, e também uma quadra poliesportiva que garantiria o lazer dessa comunidade. Eu não vi nada. Peraí. Desculpa, tá, gente? Estou um pouco nervosa. Mas isso, assim, foi uma grande sacação, entendeu? Porque a casa de passagem chega, mas chega trazendo benefícios para todos, né? Então, isso facilitou muito a aceitação do tipo de morador daquelas casas. Como eu já disse, a gente inaugura o primeiro CAPS em 2001, 18 de maio de 2001. A gente inaugura o primeiro CAPS, chamado CAPS Vila Esperança, que era uma alusão à vila proletária da cidade, né? Só que dessa vez era uma vila de esperança. Não era a primeira vez que a gente homenageava o proletariado da cidade, não. No movimento de 1995, nós batizamos com o nome de Paracambi Tecendo Vidas, porque a gente propunha uma modificação, né, da cidade. A cidade não só ser tecelã de tecidos, e nem só tecer maluco, a indústria da loucura, lutar contra ela e poder ter a liberdade e tecer a vida, ajudar essas pessoas a se reconstruírem como indivíduos e cidadãos. Bem, e nessa época nós fazíamos reunião até com os professores, nós íamos nas escolas, era para poder tentar interferir mesmo na cultura local. Cristina, faltam 5 minutos, tá bom? Só faltam 5 minutos? Meu Deus. Isso. Tá. Então, eu vou pular um monte de coisa. Enfim, foram montadas, depois desse CAPS, nós inauguramos em 2005 um CAPS
chamado um CAPS de álcool e drogas. Em 2010, a gente inaugurou um CAPS infantil, nós já tínhamos um ambulatório e um leito psiquiátrico no Hospital Geral. Toda essa rede ela serve de apoio para a retirada da doutorias. Porque quando a gente entra em 2004, nós encontramos um verdadeiro holocausto. Entendeu? Então, foi preciso, isso é importante dizer, um cuidado com a vida, porque se morria muito. Entendeu? Então, houve um mutirão com 45 enfermeiros coordenados pela Cristina Loyola, professora, enfermeira Cristina Loyola, em que nós fizemos raio-x, pesagem, eles estavam desnutridos, tinha casos de tuberculose, tinham casos de morte, de septicemia, causados por furunculose, entendeu? E, ao mesmo tempo que tinha essa ação já dentro da ERAS, já houve a intervenção, já estava em 2004, o CAPS também se apossava de projetos, por exemplo, a oficina de música, ela gestou o Bloco Maluco Sonhador, que o Denis vai falar, que criou a Rádio Antena Virada, que ele coordenava juntamente com os usuários, e que circulavam na cidade fazendo entrevistas, levando a discussão da loucura para a rádio, né? Que foi um movimento muito importante. Depois, o Cinema da Praça, que a Gina Traz coordena durante 3 anos, com ações assim, surpreendentes. E esse paradigma, né, do cuidar e da alta, né, o que a gente viveu lá dentro, vai desde lavar camas para tratar de epidemia de escorpião, né, até garantir a saída deles. E vou finalizar com a quebra do muro, né, que é uma coisa muito simbólica e importante. O prefeito André Siciliano, do PT, tem 2 ações super importantes que envolvem o André Siciliano. A primeira é que, logo após a intervenção, ele despachou dentro da ERAS por 10 dias. Ele transferiu todo o gabinete da prefeitura para dentro da doutora ERAS, levando a comunidade, obrigando a comunidade a entrar lá dentro, entendeu? Quer dizer, ele deu visibilidade à loucura e deu respaldo àquela ação, que eu acho super importante. A segunda foi a quebra do muro. Ele deu a primeira marretada e depois a marreta ia passando de mão em mão entre os usuários, cada um dando a sua marretada, até que se abriu um portão. O lugar que foi escolhido para se quebrar esse muro era um lugar onde tinha um buraco assim, um buraco redondo que passava uma garrafa PET. Era por ali que eles chegavam e gritavam: ei, traz um refrigerante para mim, eu quero comprar cigarro, para a birosca que ficava ali no entorno. Entendeu? Então, esse foi um lugar onde se abriu, aumentando a permeabilidade, né, da instituição com a comunidade. Esse ato de quebrar o muro é um ato simbólico, mas assim que representou muito para todos nós. Finalmente, né, a ERAS foi fechada. Assim, eu quero dizer que essa ação ela vai para além do que vocês possam imaginar. Depois da ERAS, eu fechei outras instituições, ajudei a fechar outras instituições, fui diretora médica da intervenção do Hospital Paracambi, em que nós fechamos em 2015. Nós vamos fechar a Clínica Nossa Senhora das Vitórias em São Gonçalo até o final do ano, mas nada se compara ao trabalho da ERAS. Entendeu? Um trabalho a várias mãos, eu estou encerrando já. Um trabalho grato, onde encontrei pessoas, né, que me ajudaram a crescer profissionalmente e a crescer humanamente, porque ninguém que se depare diante de tanta dor e sofrimento como que a gente encontrou na ERAS e ajuda aquelas pessoas a resgatar a própria vida, sai impune disso. Se humaniza, se transforma, é transformador. A intervenção da doutora ERAS, eu fui interventora há 5 anos, né, em todo o processo, nos outros eu fui coordenadora. Mudaram a minha vida radicalmente. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada por essa oportunidade de fazer esse registro histórico. Eu deixei de contar muitas histórias, mas outra oportunidade a gente conta. Obrigada. Obrigada a você, Cristina. É um grande prazer ouvir essa história, emociona a gente, né, o tempo todo. Mas eu acho que também, ao fim dessa roda, a gente vai ter oportunidade de ouvir um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente pode trazer algumas questões, algumas lembranças que não podemos trazer aqui nesses 15 minutos de fala e a gente traz ao fim da roda, tá? Bom, eu passo, então, agora a palavra para
a psicóloga. Não, eu vou passar para o psiquiatra e coordenador da emergência psiquiátrica do Hospital Moacir do Carmo e Duque de Caxias, professor de saúde mental da Faculdade de Medicina da Unigran Rio, Denis Casagrande. Denis, é com você. Seu áudio está desligado, Denis. Liga seu áudio, por favor. Foi? Agora tá? Foi, agora foi. Legal. Gente, é difícil falar depois da Cristina. Difícil mesmo. Eu acho que a Ana Paula expressou logo no começo como é complicada nesse momento. Aqui, lembrando de tudo que a gente viveu lá. E a Cristina é uma pessoa que viveu sempre na pele tudo, né? A gente vivia com ela isso também. Ela conseguia transmitir essa coisa visceral da reforma para a gente, né? E a gente vivia, respirava isso todos os dias com ela. Prazer, né? Eu queria retomar aqui, agradecer a Fiocruz, a Vídeo Saúde, ao convite gentil do Paulo Amarantes, da Paulo Gujó, né, que trabalhei tanto tempo aí junto, né, Paulo? E estar aqui, né, com vocês, com a Cristina, estar com a Gina Ferreira, é um privilégio, é uma honra também estar aqui dividindo com vocês essa experiência que a gente teve juntos, e trazer um pouquinho aqui da minha, né? Então, eu queria só retomar uma coisa que pode ser tirar esse clima tão gostoso que a gente está tendo dessas lembranças, mas também quando a gente escuta essas pautas antidemocráticas, né, a gente tem que lembrar as pessoas que o regime manicomial, a década manicomial, né, várias décadas de manicômio, tem muito a ver com o regime ditatorial, né? 95% das verbas eram destinadas aos manicômios. Sim, restando muito pouco para outras alternativas em saúde mental, né? Como a Ana tinha dito, né, o próprio Leonel Miranda, que era o administrador lá que coordenou a Doutoreiras, né, era uma pessoa que tinha signatário da ditadura, do AI-5, né, do período terrível da ditadura militar, sem contar as acusações que existiam da Naeiras e outros manicômios de tortura a presos políticos, utilizando de recursos da saúde, né? Eletrochoque e outros tipos de substâncias químicas que eram introduzidas nas pessoas para fazê-las sofrerem. Então, é isso. Eu acho que a gente não pode perder essa noção que esse vínculo existente, esse autoritário desses regimes, dessas formas de tratamento, que se dizem tratamento, né, que estão muito longe de prestar uma assistência de qualidade humana para as pessoas, né? Eu acho bom a gente resgatar, e também resgatar e saber que a reforma psiquiátrica brasileira, a reforma nossa saúde mental, ela é visceralmente ligada, né, ao movimento dos trabalhadores de saúde mental, ligada à Declaração de Caracas, ligada à Constituição de 88, à criação do SUS e à luta pelas diretas já. É difícil falar em saúde mental fora da democracia, por isso corremos um risco hoje, temos um momento muito triste da história, onde isso começa a ser colocado em questão. E assim, como pensar a saúde mental? Porque a saúde mental ela não é uma criação na cabeça de pessoas, nem de médicos, nem biomédico, nada. Ela é uma criação, ela é fruto de uma coletividade, tem que pensar junto para sair saúde mental. Vários setores da saúde mental têm que estar junto para poder acontecer a saúde mental. Ela não está nos livros, ela não é pautas que você dirige para assim se tratar desse jeito ou assado. Não, isso é construção coletiva, gente. Não existe saúde, não existe doença mental, isso é uma coisa doida jogada aí, não existe essa coisa. Existe essa coisa e a gente enfrenta essa questão do sofrimento psíquico construindo junto com a coletividade. Isso tem que ser democrático, isso não tem como ser autoritário, não é uma classe só médica, como algumas associações aí defendem, como se o médico fosse dono dessa coisa, não é.
é dono de todos nós. Eu queria só trazer isso porque a gente fechou, eu participei desse fechamento da maior instituição, acho que a Cristina trouxe imagens que nem eu escutei agora pela primeira vez dela, né? As imagens que a população tinha do poderio do Dr. Eiras, até que ponto ele abraçava a cidade, um abraço mortal, talvez, né? Então, acho bom a gente trazer aqui. Bom, quando eu fui, voltando um pouco mais agora quando eu fui convidado, né, para trabalhar no Polo de Saúde Mental, estava num momento muito difícil, né? A Cristina tinha sido, acho que, afastada, ela estava, inclusive, fora da cidade, estava vivendo fora da cidade. Problemas políticos que ocorreram e ela teve que se ausentar. Então, a direção do Polo de Saúde Mental, que era uma emergência psiquiátrica dentro do Hospital Geral, onde eu comecei a trabalhar como plantonista, estava sob uma direção que não era exatamente a favor da reforma, né? Porque o Polo foi criado para isso, com essa intenção de fazer um crivo, fazer uma barreira a essas internações que eram feitas sem o menor critério. Então, quando eu entrei, né, não era exatamente isso, mas mesmo assim, para mim, foi uma experiência, foi um divisor de águas ter trabalhado no Polo de Saúde Mental. Né? Eu nunca tinha trabalhado, porque eu vim de um trabalho dentro de manicômio. Trabalhei durante 10 anos quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha a psiquiatria, alternativas e coisas assim na literatura, mas eu nunca tinha experiências nessa área. E ali foi a primeira vez que eu pude ver como o destino de uma crise é completamente diferente dentro do polo e fora dele. Então, para mim, foi fundamental. E ali foi interessante, porque eu trabalhava ali no polo e os pacientes, né, faziam um intercâmbio com a Cristina Vidal, que não estava morando no município, e eles vinham, se aproximavam, e aí a gente conversava, e aí mandava um recado, aí a Cristina mandava outro recado para a gente que estava lá trabalhando. Era uma coisa muito bacana que rolou assim, né? Até o André Siciliano, né, que ganhou a prefeitura, e aí mudou as coisas, chamou novamente a Cristina para coordenar, novamente não, a Cristina passa a coordenar, a ser coordenadora de saúde mental do município, e aí as coisas mudam, né? As coisas mudam a favor nosso, a favor da reforma, a favor das transformações necessárias naquele momento. É bem difícil, né? Eu não tinha a clareza eu queria dizer essa confissão aqui para vocês. Parece que quem passou por isso eu não tinha clareza total da reforma. Eu estava cru, eu estava falando para vocês, uma experiência manicomial, mas era um médico bacana, tocava música, tocava violão para os pacientes, mas eu não tinha essa coisa, e eu fui ali. A minha maioridade na saúde mental foi em Paracambi, foi na batuta da Cristina Vidal. Ela que coordenava, ela sabia dar os rumos para isso e clarear as nossas ideias em relação à importância daquele momento que a gente estava vivendo, né? Que a gente podia agarrar com as mãos. E a Cristina, ela tem uma coisa assim muito muito linda, que é assim, uma coisa, é a liberdade que ela te dá de ação. Ela permite que todas as pessoas que trabalhem com ela tenham uma plena liberdade para poder alçar voos, tentar coisas, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu queria até me deter um pouco naquela intervenção branca que a Cristina falou, que eu acho que ali foi um momento crucial, que ali a gente vivia um período assim que a gente estava num impasse econômico, político, jurídico do município, refém do Dr. Eiras, como a Cristina apontou. Então, nessa intervenção, e uma tensão muito grande por conta disso, né? Todo o município dependendo disso, e uns caras aí, malucos belezas, começam a pensar que pode modificar, que pode intervir naquele grande manicômio, né? E como era visto aquilo, como era debochado, muitas vezes era debochado por funcionários que trabalhavam lá, né? Tipo, pô, vocês nem sabem o que vocês estão falando, vocês não têm a mínima ideia do poderio disso, né? Então, era assim, era essa luta. E a Cristina, nessa abertura, a gente conversava muito, a gente discutia muito. A casa da Cristina era um QG onde a gente se juntava quase todos os dias para a gente discutir ações, pensar ações
que a gente ia ter que enfrentar, porque a gente tem que ter muita delicadeza nesse momento da intervenção branca, porque tudo era delicado, eles tinham os melhores advogados do Brasil, era difícil, né, a gente chegar, a gente poder se pronunciar, a própria cidade conta, de alguma maneira, conta por ter o município lá na sua cabeça como o lugar de tratamento, o lugar de louco é no hospício, né? Então, era muito complicado isso, né? Tá, né, nesse momento. E a Cristina, ela pediu, ela falou, olha, vamos lá, vamos tentar chegar, e a gente não pode chegar de uma maneira, a gente tem que chegar de uma maneira sutil, né? Não era um enfrentamento explícito, né? 2004 depois, não, aí a coisa estava do nosso lado, mas antes disso era tudo muito feito, com muita delicadeza, com muito cuidado. E foi quando eu saí do território para ver possibilidades que o território abria para a gente. E aí a gente me aproximei de uma rádio comunitária, naquela época Lages FM, depois Rádio do Povo, e nessa rádio eu fiz a proposta, né, para o diretor de lá, uma pessoa muito bacana, sempre nos apoiou, e ele, de cara, aceitou essa proposta de uma rádio vinculada pela saúde mental. Então, a gente levou a proposta do nome lá para o CAPES, para uma reunião, e acabou sendo Antena Virada o nome da rádio. Loucura, cidade e cidadania numa mesma frequência. Era isso. A Antena Virada, né? A outra, uma vez aceito, a gente começou a preparar os programas, né? Naquela época, estava eu e Denise, era casado com Denise dos Santos, que era a coordenadora da primeira residência lá de Paracambi. E a gente, juntos, no começo dessa programação, tinha muito medo de levar os usuários para o programa e, sei lá, sair alguma coisa ali e depois a gente ser processado. Era medo para todo lado. Não era fácil enfrentar aquilo, não. Então, a gente preferiu preparar, a gente ia para o CAPES, fazia as entrevistas, gravava as coisas, depois preparava o material e passava no programa. Né? Até 2004. Depois de 2004, não. Os usuários tomaram conta do programa, né? E assumiram completamente a fala, aberta para o público. Muito bacana, uma experiência incrível. Então, a gente começou a fazer... que faltam 5 minutos, tá? Tá bem. Então, a gente foi para o programa Virada, e a outra foi o bloco de carnaval, que eu era musicoterapeuta, né? Eu adquiri várias, assim, assumi várias frentes, né? Eu estava na intervenção lá dentro da Casa Sul. Eu também, como é que chama? Era médico do Polo, era médico do CAPES, musicoterapeuta do CAPES. Eu estava em todas, eu estava na cidade de Paracambi, completamente ali, mergulhado naquilo, né? Então, a outra maneira da gente foi o bloco Maluco Sonhador, que nasceu dentro de uma oficina de musicoterapia, né? A gente começou a falar, pô, por que não? As ideias, gente, elas saem de todos os lados, são todas, a gente se reunia, isso, falar que é minha, não propriamente. A gente agina, deu mil opiniões bacanas que a gente se apropriou na rádio, que ela deu ideias maravilhosas e tal, sabe? Enquetes e tudo mais. Então, eu fui o cara que encabeçou isso, na verdade. E levei essa musicoterapia, eu fazia essas oficinas com ele, e começamos a fazer o samba. A gente demorou 6 meses para fazer o samba nosso primeiro samba de carnaval. E as pessoas falaram, não, mas eu não sei fazer, eu não sei compor, eu nunca fui compositor. Eu falei, não, rapaz, você tem que falar da sua vida, do que aconteceu com ela, como é que foi essa experiência da internação, como é que é isso. E aí começaram a ser pequenas frases, sabe? E ela foi uma construção de pequenas frases que a gente foi juntando até sair o samba. O samba que foi muito significativo para nós, foi a abertura do programa depois Antena Virada, durante muitos anos, né? A gente usava como abertura, porque mesmo quando a gente queria mudar, as pessoas, não, tem que voltar com o samba, porque o samba ficou muito marcado. Foi um momento extraordinário que a gente ganhou a avenida desfilando, né? Você imagina prefeito, vereadores, a gente encabeçando um samba daquele, levando na avenida, todas as pessoas entrando no bloco Maluco Sonhador, e os pacientes todos fantasiados, né? Lá na oficina de reciclagem, dentro do CAPES. Era tudo uma construção, um tecido bem feito, bem arquitetado, sabe? Bonito. Como é que chama? Antena Virada, a gente ficou 8 anos fazendo o programa. Você imagina, 8 anos. Era muita coisa. Eu tenho esse arquivo aqui, né? Então, providencial chamarem hoje para essa live,
porque eu já estava pegando esse material e estava começando a me admirar com tudo aquilo que a gente fez, com quantas pessoas a gente entrevistou. Você pode pensar, a gente entrevistou de artistas, Cleito Cleidir, o Belchior, os Titãs, Demônios da Garoa, todos eles falando, não só entendeu, mas falando sobre saúde mental, falando da intervenção em Paracambi, das possibilidades, sabe, dando uma opinião deles, muito bacana. O bicho dos 7 cabeças, Geraldo Azevedo, pois é, também deu uma entrevista maravilhosa. O ministro da Saúde, Humberto Costa, quando desceu na intervenção, a gente foi, como repórteres da Antena Virada, sempre eu com a equipe toda da reportagem, fizemos uma reportagem, deu uma entrevista exclusiva para a Antena Virada, e assim a gente estava na cidade, a Cristina colocava a gente na cidade. Nós estávamos em todos os movimentos, você pode botar, abriu uma carrocinha de cachorro-quente, nós fomos lá, a saúde mental, representando a saúde mental, dizendo porque a gente veio. Então, foi isso. Dentro do programa, a gente criou vários quadros. Por exemplo, Bonde da História. Como eu aproveitava essa coisa do trem, que era o trem que levava os loucos lá no hospício, a gente pegou, você não vai perder o bonde da história, vai? Né? Então, venha com a gente. Né? Agora, a saúde mental pegou os trilhos e vem andando, o hospício ficou para trás. Isso ao som do trem, e depois entra o trenzinho caipira do Vila Lobos, ou então outro, o Seu Valença, também tem umas músicas muito interessantes a respeito. Recados do coração, que a pessoa puder, um usuário mandava um recado para outro usuário, mandava uma música, e a gente passava essa música. Culinárias no CAPES, muito interessante, a gente gravava as culinárias que eram feitas na oficina de culinária e passava no programa. Muita gente perdia a receita, corria lá no CAPES para poder pegar a receita, e fazer esse entrosamento, fazer a cidade entrar no CAPES, sabe? A gente tinha que apresentar esse serviço para a cidade, a gente tinha que mudar esse ideário manicomial. A Edja, que viveu tantos anos, 20 anos dentro do hospital, que era uma gaitista maravilhosa, ela foi para o programa, ela sempre estava tocando, o Cirino, que me acompanhava no violão, que era um paciente psiquiátrico de longa data, acompanhava todos no violão, sabe? O Marcos de Souza, o Marcos Xavier, são pessoas incríveis que fizeram isso, sabe? Tinha também... Desculpa fazer o papel chato, é só para avisar que o nosso tempo já chegou aos 15 minutos, e se você puder ir encerrando. Tá. Só para falar, que para não perder um desses quadros que foi muito importante, foi a tese. Isso foi uma ideia da Gina. A loucura vai salvar os normais do tédio da caretice. Eu dei essa tese ao vivo para a Marta Pacheco, era uma usuária. Falei, olha, ela vai defender aqui uma tese. Ela ficou assim lá no programa. Como assim? Eu falei, defende aí. A loucura vai salvar os normais do tédio da caretice. Ela pegou e defendeu isso 8 anos. Todo o programa ela defendia. Histórias de amor que ela criava, muito interessantes também. A gente tinha esse momento, né? O que eu queria dizer para finalizar mesmo aí para vocês, né? O que eu quero, o que eu queria com isso, o que eu quero com isso, Van Gogh, Antonin Artaud, Bispo do Rosário, Raul Seixas e tantos outros malucos que frequentam o nosso serviço, né? Eu queria suscitar essa parte não medicalizada do louco e da loucura, trazer isso. Né? Nós queríamos quebrar esses estigmas que cercam a figura do louco, fazendo um programa, um palco, né, deles viverem essa diferença, essa sua singularidade, fazendo a loucura ocupar o imaginário daquela comunidade, um lugar que ela nunca teve até então, que é o Doutoeiras, ou melhor dizendo, Paracambi, nunca esteve tão perto e tão longe da loucura, entende? O processo de dominação e brutalização é tamanho em cima do louco que ele acaba se perdendo a si mesmo, a sua maneira original de ver o mundo, emudecendo ou então infantilizando-se. Nossa questão era trazê-lo mesmo, essa diferença e colocá-lo ali para a comunidade. Eu acho que esse dispositivo da rádio, com a função de garantia, esse espaço para que a pessoa possa experimentar essa sua singularidade é fundamental. Penso que a comunidade só tem a ganhar com isso também, né? No lugar da doença, passa a ocupar ele um lugar de direito, né? Então é isso, o tempo é pouco para a gente falar de tanta coisa que rolou naquele tempo, mas fico muito feliz e encerro aqui a coisa para a gente continuar esse papo agora de um outro jeito. Obrigado, tá? Beijo para vocês. Denis, muito obrigada.
Eu peço mil desculpas mesmo, estar interrompendo vocês, é só para a gente tentar ter um tempinho ao fim daqui da nossa roda, para que vocês podem retomar um pouquinho, né, esse debate. E aí, então, eu vou passar a palavra para a psicóloga do Museu de Imagem do Inconsciente, especialista em psicologia social pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e doutora em psicologia social pela Universidade de Barcelona, Gina Ferreira. Gina se encontra aqui? Eu acho que ela não entrou, Kátia. Ah, está aqui. Está entrando Não, agora. ela está abrindo. É só abrir sua câmera, Gina, e o seu áudio, por favor. A câmera já ligou, tudo certinho. É com você. Tá bom. Muito obrigada por essa oportunidade de ver pessoas e recordar, né, esse tempo que foi importante, e rever essas pessoas que fizeram parte desse momento realmente de construção, né, de vida na cidade de Paracambi. Agora, eu queria começar falando que Paracambi, eu vou citar Maquiavel, o pensamento de Maquiavel, porque ele fala de um principado onde a população vive a favor, vive a construção para esse principado, para o príncipe. Ele produz para o príncipe. Então, o que o príncipe em Paracambi queria? Queria viver da loucura, queria viver da miserabilidade. A Eras era o principado, né? Portanto, era uma construção, na verdade, política. Então, politicamente, você tinha que entrar para reconstruir isso. Politicamente, em nome de uma ética, né? Uma ética a favor dos menos favorecidos, das pessoas que sofriam e que não tinham como dar conta do seu sofrimento. Então, era uma reconstrução muito intensa e muito profunda. Não é simplesmente fechar o hospício, é dar conta dessas pessoas que estavam lá 20 anos, 30 anos, 10 anos. Não é simplesmente fechar e reconstruir a vida delas fora dali. Então, o fechamento do hospício era isso. Teve realmente uma boa parceria entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Paracambi. Paracambi tinha, então, uma equipe já com uma história que era realmente conduzida pela Cristina Vidal, uma história de tentar dar uma volta nesse sofrimento, reparar esse sofrimento. Eu, quando fui chamada para Paracambi, quer dizer, eu já tinha passado por lá antes, quando o Estado pediu que eu entrasse ali e tentar tirar alguns pacientes. Eu estava esperando ser chamada pelo concurso de Angra, em que eu tinha passado, no município. E como fazer para poder tirar o máximo que pudesse aqueles pacientes dali, sem uma intervenção ainda. E eu fiz um clube de mulheres, naquela época era um pavilhão de mulheres, era uma coisa horrorosa, era um sofrimento entrar ali. Eu vi coisas absurdas de alguns técnicos, né? Tinha uma paciente, por exemplo, que quando você chegava, ela ficava esperando você subir a escada e aí ela caía feito um cachorrinho e latia e punha a língua de fora. Eu vi isso uma vez e vi alguns técnicos escondidos morrendo de rir.
uma coisa extremamente desumana. E eu, então, abaixava e fazia ela levantar. E perguntava o nome dela, e ela dizia, e eu repetia o nome dela várias vezes para ela entender que ela era humana e ela tinha um nome. Isso era muito doloroso, isso era o mínimo que a gente via ali, o mínimo. Então, não era só uma questão de tirar os pacientes, era humanizá-los minimamente para eles poderem sair. E humanizar muitos desses profissionais também. Era uma tarefa difícil. Bom, eu fui para Angra, porque fui chamada pelo concurso, e quando houve, anos depois, a intervenção de fato, aí eu fui chamada pelo Ministério para dar supervisão à equipe que era contratada, a equipe da intervenção, com um apoio muito grande do município. Foi uma equipe maravilhosa, trabalhou bastante, e eu dizia, então, que não era só ver a questão de tirar esses pacientes de lá, chamar a família e fazer levar. Tinha que ter um mínimo de preparo. Além do mais, o fechamento da ERAS não era aceita pela população. A população não aceitava esse fechamento. Teve uma pesquisa, uma equipe de pesquisa realizada pela Flávia Ferreira, e era um projeto grande para saber da opinião em relação ao fechamento e acompanhar com as atividades que eu estava propondo que se fizesse com a população o índice de mudança. Então, no início, logo antes de iniciar as ações, esse questionário que já andava ali deu quase que 100% que a população não queria de jeito nenhum o fechamento. E aí eu pensava, por quê? Né? Qual é? A cidade não tem nada, não se oferece nada à cidade. A cidade teve 4 cinemas fechados. Então, vamos começar por aí. Foi aí que se pensou no cinema na praça como intervenção na cultura. E se entrou com um projeto a Petrobras, que ela aprovou, era passar um filme na praça para a população, com as cadeiras, telão, e filmes só nacionais, para que facilitasse, e enchia, quer dizer, ali enchia, quer dizer, lotava. E, pouco a pouco, eu fui convidando pessoas que falassem, antes de começar o filme, um pouco, 5 minutos com a população. Né? E pessoas que eram ligadas ao filme que ia passar ou que tinham trabalhado, como, por exemplo, no Central do Brasil. E isso foi, acompanhando a pesquisa, foi mudando a visão. Tinha um ônibus que levava os pacientes, ia buscar os usuários na Doutor Eiras, eles iam todos preparados, de banho tomado e coisa e tal, e iam para sentar, para assistir, para que a população sentasse ao lado deles e nem observasse que não era da população dali, que não percebesse como alguém da Doutor Eiras naquele momento. Eles assistiam o filme todo, a população achava que era uma pessoa da cidade, não um usuário, um internado na Doutor Eiras.
E tem histórias que eu não vou contar aqui, porque são longas, mas são muito bonitas. Está no livro Cinema na Praça, Intervenção na Cultura. Também tem, colocando isso no Google, se acha. Acha, inclusive, em imagens, né? Eu fico emocionada de lembrar, porque esse grupo de pesquisa que foi contratado e trabalhou durante eu acho que 4 anos que foi isso, com a pesquisa, quase 90% da população que era contra virou 90% que era a favor. E isso e os comentários que eram colocados nos questionários nessa pesquisa era que estava adorando, era que já era chamando a atenção, os comentários da população chamando a atenção sobre a necessidade de mudar o olhar sobre aquele que sofre, né? Que eram humanos, que deveriam ser acolhidos, que poderiam viver fora daquela instituição, e relembrando alguns que visitavam a instituição por um motivo ou outro já há muito tempo, como eles eram tratados anteriormente. Chegou a citar uma delas, uma cena que ela viu, e ela mesma, essa pessoa da população, ela ficou horrorizada, que ela chegou na Doutor Eiras para visitar alguém que estava internado e viu uma pessoa que trabalhava na Eiras varrendo um paciente que estava jogado no chão, pegava a vassoura e empurrava ele. Era desumano. Era desumano. Então, essa questão, essa população precisava ser trabalhada. Essa população que perdeu também muitas coisas da sua sobrevivência, o lazer, por exemplo, era necessário empregos, muitos tiveram que trabalhar na Eiras, porque não tinha outro local. Era necessário que eles também fossem trabalhados. Por isso o cinema. Por isso o cinema, quer dizer, foi a pouco foi mudando, né? Nessa pesquisa. Depois de 1 ano, 2 anos, foi mudando completamente essa opinião. Essa foi a contribuição do cinema na praça. É claro que a Eiras não foi construída e não cresceu à toa. Tem gente morador da cidade, que diz que ela iniciou com uma enfermaria com muita qualidade, que foi para acolher a irmã do príncipe, vamos dizer, a irmã do dono da Eiras, né? Que era o pavilhão Maria Helena, e que ela tinha todo o conforto, a comida era muito melhor, e aos poucos, depois, com o convênio com o INAMPES, né? Na época INSS, e depois INAMPES, até vir o SUS, foi caindo. E as perversidades entrando. Né? Foi muito rico essa época. A intervenção... Desculpa, só para avisar que faltam 5 minutos, tá bom? Então vou terminar com uma única frase. Foi muito importante para todos nós que fomos trabalhar nisso, mesmo depois, quando eu fui dar supervisão para essa equipe que foi participar da intervenção, e foi uma equipe muito especial. Foi muito importante ter contato com a cidade,
com a política da cidade, com pessoas que eram de lá, como Cristina, e como a nossa amiga também. Foi tudo muito, muito importante. Eu tenho boas lembranças e muito agradecimento por ter vivido isso. Obrigada a você também. Muito obrigada, Gina. É um grande prazer, assim, é de uma emoção muito grande de ouvir todos vocês, né? Ouvir desde Paulo, que é um grande prazer estar sempre aqui dividindo esse espaço, né? Ana Paula, Cristina, Denis e agora a Gina. Bom, aqui no nosso chat, no YouTube, a gente recebeu vários elogios, saudações, foram várias as saudações para todos vocês. Mas tem uma pergunta em específico que veio da Paula Araújo, e ela pergunta se ela gostaria de saber como construiu-se a rede de saúde mental de Paracambi desde então. Abriu-se dispositivos não hospitalares, como os CAPs? Foi suficiente? A boa cobertura da atenção básica? Tá? Ela faz essa pergunta. Eu vou aproveitar também e ler uma outra pergunta, só para estimular, eu acho que um pouco o debate, mas que a Ana Paula, o Jorge já respondeu aqui no chat. Que a Patrícia Nassif, ela pergunta especificamente a Ana Paula qual foi o motivo principal do fechamento da Casa de Saúde Doutoreiras, né? O papel do setor público nessa empreitada e qual a participação dos movimentos sociais para colaborar para este fechamento. Eu acho que são perguntas interessantes para a gente poder estimular aqui um pouco esse debate final. E aí eu abro para vocês, eu acho que eu vou seguir a sequência de apresentações, porque aí vocês também aproveitam e fazem as considerações finais para a gente encaminhando para o encerramento dessa roda. Pode ser assim? E aí eu começaria pelo Paulo, seguiria para Ana Paula, Cristina, Denis e Gina, tá bom? Paulo, então, se você quiser responder alguma dessas perguntas também, que chegaram aqui no chat, e você fica à vontade, e fica aí as suas considerações finais também. Eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez a Cristina, a Gina, a Ana Paula, o Denis, né? A toda a equipe que trabalhou lá em Paracambi, aos usuários, aos familiares, a todos os atores sociais. Eu acho que demonstra aí, a pergunta da Patrícia leva para isso, a todo um movimento social. Foi do prefeito ao Ministério Público, a Defensoria, associações de criação. Eu escrevi no chat aí do YouTube que eu me lembro muito, eu era da Brasco, né? A Rádio Antena Virada ganhou o prêmio em 2003, melhor trabalho lá no Congresso da Brasco, que foi em Brasília. E também lembro da grande passeata que nós fizemos, que chamamos o Boal, Augusto Boal, do Teatro Oprimido, denominou de Teatro Procissão, uma passeata na Avenida Nossa Senhora, ali na Atlântica, em Copacabana, do posto 6 ao posto 1, com todos os movimentos. E tinha o Maluco Sonhador, tinha o Tapirando Pirado Pirou, o Loucura Suburbana, né? Bateria da Capixó de Pilares, assim, o quanto que esse processo ele foi um processo de transformação social, e Paracambi é bem esse exemplo. Eu acho que é importante demarcar esses 10 anos do fechamento, né? E, fundamentalmente, em que pese agora estarmos vivendo um retrocesso, um retorno das práticas manicomiais, da política manicomial, né? E que não é de assustar. Nós estamos vivendo num momento em que aparecem governos, gestores, que defendem a tortura, que defendem o extermínio, que defendem a exclusão. Não é à toa que eles defendem os manicômios, não é? Então, não se trata de um debate psiquiátrico, um debate da melhor psiquiatria. Melhor psiquiatria, não tenho dúvida, é essa que nós vimos aqui, que nós fizemos. Estamos aqui com 3 psiquiatras, além de mim, que sou o 4º, mas não estava lá em Paracambi, e com a Gina Ferreira, psicóloga. Essa é a boa psiquiatria, a boa saúde mental, em defesa da vida, reinventando a vida dessas pessoas, reconstruindo a vida com elas, não é? Agora, é importante que a gente saiba, e que pese, então, o retrocesso na reforma psiquiátrica, no SUS
e na democracia brasileira que é possível construir um Estado de direito, de escuta, um Estado democrático, uma saúde democrática, uma psiquiatria democrática. Isso é importante para que os atores novos, profissionais, nós que vivemos isso, saibamos que se está tendo retrocesso não foi por erro, nós por falta, por incompletude, é porque existem defensores da intolerância à diversidade, à diferença, defensores, como já falamos, da tortura, da exclusão, né? Do abuso, da violência, do extermínio, do feminicídio, de todas essas práticas. Eu queria demonstrar isso. Nós, Paracambi, é um exemplo disso. Um trabalho social, a Gina não contou, né? Mas quantas coisas lá do Cinema na Praça que eu acompanhei muito, também as histórias, o livro, né? As pessoas iam para a rua e se viu que Paracambi era também uma cidade de excluídos por vários motivos, né? Eles apoiavam o príncipe porque eram excluídos. Enquanto as pessoas viam aqueles tais excluídos dos manicômios, se identificaram com eles e viram o quanto, então, sentavam ao lado e compartilhavam sonhos, desejos, etc., que o cinema, a arte e cultura, é uma descoberta da reforma psiquiátrica. Para além da dimensão eventualmente terapêutica individual, ela é o diálogo entre as pessoas, ela é diálogo coletivo, ela é a capacidade que as pessoas têm de se identificar em coisas comuns, e produzir sonhos comuns, produzir trabalhos comuns. Então, eu não queria falar muito, eu falei, porque eu ia mais ouvir, mas queria mais uma vez agradecer a Cristina, a Gina, a Ana Paula, ao Denis, né, por essa emoção de poder reviver isso e atualizar essas questões, porque há muita luta pela frente, há muita possibilidade, há muita necessidade de resistência e também de novas construções. Muito obrigado, então. Obrigado, Kátia, o pessoal, toda aí a comunidade, né, virtual de prática de saúde mental e atenção psicossocial. Mais uma vez, né, Kátia? Inscrevam-se no nosso site, participem. É importante que a gente esteja aqui, tenha espaços de trocas, né, e de construção coletiva. Muito obrigado. Isso aí, Paulo. O Ideia SUS se faz desse compartilhamento, né? E não é à toa que tem esse nome, Ideia SUS, de compartilhamento dessas ideias, dessas experiências, dessas práticas que estão nos territórios, né? Que estão nos seus locos. Então, visitem sempre nossas páginas. Eu vou pedir para que todos aqui abram suas câmeras, porque a gente ainda está nesse momento virtual, mas é tão bom também sermos vistos juntos e juntas, né? Então, nessa hora de debate, quem está lá no YouTube, poder ver todos nós aqui, todos e todas nós. Bom, eu vou passar para a Ana Paula para as suas considerações finais, para poder responder um pouco aquela pergunta que chegou no chat. São tantas coisas, né, que vêm para que a gente queria ainda falar. Mas eu até coloquei ali para falar do Denis, mas eu acho que fala um pouco do que eu penso da nossa dessa experiência de Paracambi, né? Que ela é uma trajetória de afetos e de utopias. Acho que ela não é uma organização de serviço, ela não é um projeto técnico assistencial, ela é muito além disso, né? E aí essa ideia de capacitação, né, de qualificação, eu fico pensando dessa construção de um ideal crítico, né, de uma análise crítica do que esse processo, que é uma disputa de campos, é uma luta contra-hegemônica. Eu acredito que a experiência, que Paracambi, ela não voltará a ser a mesma cidade manicomial, por mais que hajam situações de retrocesso, vontade política maior ou menor, porque essa articulação com os movimentos, ela é para além das lideranças tradicionais do movimento, né? Ela é um tear com aquela cidade, ela é um reconhecer, é uma sensação, é um sentimento de pertencimento que foi construído pelos usuários que lá chegaram, alguns continuam lá, outros foram para outras casas, construíram histórias da vida cotidiana, e essa cidade, ela também se viu acolhendo e pertencente a esse mesmo grupo
de pessoas vulnerabilizadas. Me parece, essa é a ideia, assim, pensando em responder, né, a questão da Patrícia, quando ela fala o principal motivo foi a violação dos direitos humanos, isso é uma questão geral, mas isso é muita coisa, né? Mas, para além disso, esses movimentos ao longo de décadas, porque esse movimento não começou na intervenção, ao longo de décadas foram movimentos de tentativas de construir os seus avanços ali no dia a dia dos usuários, no dia a dia da cidade, com os profissionais que chegavam de fora, e, ao mesmo tempo, o que é construir isso na cidade? O que está me vindo à cabeça isso, né? Um dos grandes impulsionadores dessa, digamos, inclusão, dessa percepção, é que na década de 70, trabalhar na Doutor Eiras era um crachá de confiabilidade. Quem trabalhava na Doutor Eiras podia pegar o seu produto porque sabia o que iam pagar. Isso se transformou no processo de desconstrução da Doutor Eiras para os usuários. Os usuários hoje são bons pagadores, né? Teve um impulsionamento na economia da cidade com os seus benefícios, com os seus recursos oriundos das diversas atividades que eles vieram a desenvolver, né? O boom dos rádios que começaram a vender, assim, né? E as lojas começaram a ter esse processo, né, de boom da economia. Então, assim, esses movimentos, assim, Paracambi tinha um movimento forte, que era o movimento dos trabalhadores de enfermagem, não era esse nome, era o movimento depois, Cristina, você lembra melhor, mas era um sindicato dos trabalhadores de enfermagem privados que foi parceiro, né, que foi parceiro todo o tempo, que sofreu muita perseguição nos primeiros processos de intervenção, mas que, posteriormente, foi para e passo na construção das residências, nos processos, inclusive, de qualificação. A gente trabalhava no final de semana, as pessoas posteriormente continuaram nisso, né? Se fazia qualificações aos sábados, onde se reunia inúmeros profissionais para discutir vida, para discutir saúde mental, para discutir residências terapêuticas e para discutir os processos de construção de política pública, né? Então, assim, eu com certeza não respondi a pergunta da Patrícia, mas eu acho que elementos, né, desses processos podem ficar para cada um pensar a sua resposta, né? Como é que essas articulações foram feitas, e é claro que o poder público ele se fez muito presente, porque aquela ideia, né? A saúde é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, esse era um processo onde esse Estado cumpriu a sua parte do processo, né? Eu penso dessa forma. Ana, muito obrigada. Então, eu passo para a Cristina. Cristina, você quer que eu releia a pergunta ou você já pode emendar? Abriu o microfone. Agora foi. Ela quer saber sobre a rede, né, do município, a estruturação da rede. Antes de eu responder isso, rapidamente, eu quero pegar o fio da meada da Paula, que é muito importante essa coisa da movimentação da economia, que os usuários herdaram isso dos trabalhadores da Eiras. Hoje, eles são os maiores movimentadores e consumidores dos rádios de pilha, dos relógios, da aparelhagem de som, bicicleta, entendeu? Então, há uma confiabilidade. E isso fez também com que a comunidade aceitasse as residências. Eu queria falar só rapidamente da questão da residência, já dentro da resposta dela, antes de falar dos CAPs, que nós chegamos a ter 20 residências terapêuticas. A Vila, com 10 casas, que é a Vila Cidadã, que antes era casa de passagem, mas que agora já é residência terapêutica, e atualmente 5 casas. Quando essas casas iam ser construídas, a Gina Ferreira me deu um toque super importante. Cristina, vamos discutir com esse pessoal que vai fazer a casa. A gente só não vai levantar parede, não. Aí ela trouxe o filme, eu não sei se ela lembra disso,
o filme da primeira residência terapêutica do Estado do Rio de Janeiro. E a gente passou esse filme para os arquitetos, para os engenheiros, para o secretário da Secretaria de Desenvolvimento, e se montou uma discussão em torno desse filme para eles perceberem que a residência ele era o contraponto ao manicômio, enquanto local de liberdade, de construção da sua própria vida, de individualidade, entendeu? Tanto que no projeto inicial eles tinham botado um passapratos da cozinha para a sala. Um dia eu cheguei lá e falei, fecha isso. Isso não é instituição nem restaurante. Isso é a casa deles. Entendeu? Então, esse cuidado. E com relação à rede, em 2001 foi o CAPS Vila Esperança. Em 2005, nós inauguramos o CAPS de álcool e drogas, que havia uma demanda enorme. Nós éramos um município pequeno para a gente provar, não tínhamos dados epidemiológicos que comprovassem a necessidade. Sabe como é que a gente conseguiu credenciar junto ao Ministério? Fazendo um levantamento por quilômetro quadrado da quantidade de bares e biróticas. E o Ministério da Saúde constatou que realmente nós tínhamos que ter um CAPS de álcool e droga, que era birótica demais para se beber, entendeu? Numa comunidade tão pequena. Em 2010, a gente inaugura o CAPS infantil, o CAPSI. Todos eles funcionam até hoje. Temos um ambulatório ampliado com equipe multidisciplinar, que não funciona mais dentro do hospital municipal. Temos o leito psiquiátrico no Hospital Geral, que é o Polo de Saúde Mental, que continua até hoje, que se interna muito pouco mesmo, entendeu? Porque a rede da sustentação se diminuiu muito as internações de Paracambi, entendeu? Eu acredito realmente essa fala, né, que a Gina tem, nunca mais essa cidade vai ser a mesma. Mesmo que se bote um manicômio lá, a cultura da cidade mudou. As próprias pessoas falam que absurdo pensar em voltar a internar, voltar a pensar em eletrochoque, que às vezes a gente levanta essa discussão com essas propostas antidemocráticas que a gente vem vivendo, né, ultimamente, e a própria população se coloca contra, né, esse retrocesso, considera isso um retrocesso. Né? Então, é isso. Eu acho que eu não esqueci nada, não. Dá tempo de eu falar só uma história pequena? Que a Paulinha ontem falou assim para mim, a doutora Ana Paula falou, não deixa de contar a história da mortadela, e não deu tempo de eu contar. A história da mortadela é a seguinte, logo depois que nós entramos, eles passavam muita fome lá. Eles estavam passando muita fome. Às vezes, eles jantavam uma xícara de chá de capim-limão, que era recolhido nos campos da fazenda. E logo que a gente estruturou o trabalho, a gente chegou, nós passamos ronda 2 vezes, em dupla. Cada dupla ia para um setor, ia ver como é que estava, como é que tinha sido a noite. E a gente chegou, viu 2 pacientes se engalfinhando no gramado do Santana, que é essa unidade que a Gina citou, que ela trabalhou na época comigo lá, ela lá também. E elas estavam se engalfinhando e a gente viu que elas estavam agarradas. Na verdade, era uma disputa de uma garrafa PET com um pouco de café com leite no fundo. E a gente falou, mas por que é isso? Por que vocês estão brigando? É minha, é minha. Eu digo, olha, vocês não vão precisar mais de brigar por comida. Vocês não vão mais passar fome, nunca mais. Eu prometo isso a vocês. Aí a paciente larga a PET, entrega a PET para outra menina, para outra usuária, e fala assim, vai ter café com leite? Vai. E pão com mortadela? Aí eu falei, pão com mortadela eu já não posso garantir. Entendeu? Aí, quando a gente voltou lá para a instituição, lembra que eu falei que o prefeito transferiu o gabinete? Era um sábado de manhã e ele estava lá. Vocês demoraram nessa visita? O que a gente contou? Contou da briga, a gente separou, do questionamento do pão com mortadela. Ele passou a mão no telefone, ligou para o assessor dele, mandou o cara comprar 80 quilos de mortadela. Que naquele dia, o lanche da noite ia ser café com leite e pão com mortadela. Eu acho essa história muito transformadora, entendeu? Do olhar para aquelas pessoas.
do respeito ao desejo do outro, porque eles não tinham nenhum desejo. Quer dizer, eles tinham um desejo, mas que não eram respeitados, entendeu? Eles eram tratados realmente como bichos. Eu vi gente, durante o censo, bebendo água na poça de chuva, de 4, que nem animal. A gente botou água potável em todas as unidades, inclusive nas varandas, com um bebedor de água gelada para eles. É isso, enfim, é um trabalho que gratifica mesmo. Foi gratificante participar dessa ação. Eu espero ter respondido sobre a rede de saúde mental. Ana, com certeza. Muito obrigada por toda essa emoção que você nos passa. Bom, eu vou passar para o Denis, para depois, em seguida, para a Gina, mas antes, eu queria, só para não ficar esquecida, chegou uma pergunta que, ao fim da apresentação da Gina, uma pergunta para ela, tá? A Patrícia Nassif pergunta se os pacientes do Dr. Eiras, depois do fechamento, foram todos transferidos para residências terapêuticas ou outras instituições. Se tem pacientes que foram reinseridos na sociedade e voltaram para casa. Tá? Foi uma pergunta que chegou para a Gina. Mas antes eu passo a palavra para o Denis. Ok. Gente, só tenho a agradecer esse encontro de hoje, essa feliz ideia de juntar aqui, de eu poder estar revendo Cristina, sabe, Ana Paula Gujó, Paulo Amarantes, grandes parceiros, né, nessa luta antimanicomial, que a gente... E naquela grande frase, né, manicômio nunca mais. Pois é, era uma coisa que eu falei para vocês, a minha entrada na saúde mental foi através dos manicômios, né? E foi durante um tempo eu queria apagar isso da vida, porque era tão estigmatizante você ter trabalhado nisso, né? E você sabe que hoje eu até agradeço de ter passado por isso, sabe? Para ter passado por essa experiência de ter trabalhado no manicômio, porque eu sei o que é um manicômio, entende? Ele pode pintar, ele pode colocar piscina, ele pode fazer 1000 transformações, ar-condicionado nos quartos, uma maravilha, mas é um manicômio, sabe? Quando você entra nele, você sabe que é manicômio. Tem muitas clínicas particulares que se propõem a isso, né? São bacanas, são legais. Às vezes eu tenho pacientes que são internados nela por plano de saúde. Quando eu vou visitá-los, eu demoro, às vezes, 1 hora para poder entrar, para poder permitir que eu entre, para poder conversar com o paciente. Depois eu atravesso 3 portões até eu chegar na piscina, até chegar no ar-condicionado, sabe? E o paciente fica ali submetido a um regime do plantonista. Você pode entrar, você pode intervir e tal, mas é tudo muito... Os dias de internação fica muito por conta da própria clínica e não do médico que acompanha ele lá fora, né? Então é isso, eu acho que manicômio nunca mais. É uma experiência, eu acho que Paracambi deixou claro isso para todo mundo que trabalhou lá. Não é um emprego, né, gente? Não é emprego, porque ninguém se proporia a fazer um trabalho desse, até porque não ia ganhar muito, e porque é a sua vida total, ela abrange toda a sua vida. Quando eu me propus ao programa Antena Virada, era um grande desafio para mim, porque eu tenho nunca tive facilidade de me comunicar com as palavras, sabe? E quando apareceu essa coisa, veio imediatamente para mim também uma coisa. Eu falei, poxa, é um desafio para mim. Estava como um locutor falando, e é lógico que eu me decepcionei muito. Eu escutava e falei, meu Deus, o que eu falei? Sabe, foi muito... Mas eu acho que foi um crescimento para mim também. Eu trago isso não só como uma confissão, mas para dizer que um movimento assim, ele não só pensa no outro, na saúde mental do outro, eu estou pensando no meu também. Eu estou pensando na minha saúde mental, no meu progresso, no meu evoluir, sabe, diante das pessoas, diante de mim mesmo. Fiz coisas que eu nunca faria, que eu não tinha competência para fazer, e fui adquirindo isso com contato com tantos profissionais. Olha, se a gente fosse contar o número de profissionais que a gente teve, a gente tinha centenas de profissionais que trabalhou dentro desse processo, né, de fechamento. Eu teria que falar aqui de muita gente bacana, legal, e eu teria que ficar falando um bom tempo, não vou citar um e esquecer do outro. Mas é isso. Eu queria citar também uma outra coisa que a gente fez com a Antena Virada,
várias intervenções e participações, tinham o doutor Eiras, os profissionais, quando a gente estava naquela intervenção branca, quando a direção estava sob domínio deles, os profissionais eram deles que trabalhavam, eles colocavam terror nas pessoas. Vocês vão sair, vocês vão ficar na rua, vocês não vão ter o que comer, sabe? Era assim que a gente na hora de estar preparando o paciente, que às vezes demorava 2 anos para a gente poder tirar um paciente do lado de dentro, com aquele cuidado todo que o Paulo falou logo no começo, ninguém tira assim, não é essa coisa, tem que preparar tanto a sociedade, né? Acho que a rádio se propôs um pouco a isso, como preparar também o próprio paciente para ele ter condições de voltar. E era feito um terror. E eu me lembro de uma paciente do pavilhão que eu fui coordenador, junto com o Rodrigo, que era um enfermeiro que a gente assumiu junto lá, o Aparecida, uma paciente exatamente dominada por esse terror, por esse pânico. Ela não queria saber de sair e a gente estava tentando trabalhar para ela a residência terapêutica. Falei, mas olha só, a cidade está lá, ela vai... Aí eu tive a ideia, eu falei, olha só, você vai colocar... Você vai aí pedir, chamei a moça lá da enfermaria, para olha, você vai colocar no programa Antena Virada, meio-dia que a gente estava ao ar, ao vivo lá, que a gente vai mandar um recado para ela. Eu quero que ela escute, né? Aí a funcionária fez isso, colocou no radinho, e eu lá do programa da Antena Virada, na cidade, que era uma cidade comunitária, eu disse, olha só, nós estamos aqui, aí várias pessoas dentro do programa dizendo para ela, convidando ela, olha só, estamos esperando você aqui na cidade, venha, a cidade está esperando você, e ela escutando isso lá do outro lado. Então, eram coisas assim que iam acontecendo nas necessidades do dia a dia que eu surgindo, a gente ia criando coisas para poder estar próximo, para chegar a atender a necessidade de cada um. Participar disso tudo foi uma coisa extraordinária que eu tenho na minha vida, né? Como um grande momento, né? Da vida, ter participado desse momento com pessoas tão bacanas, generosas. Também queria dizer uma outra coisa para a Gina, viu, Gina? Eu tive essa oportunidade na minha fala original, na minha fala primeira, que é o seguinte, você foi uma pessoa muito importante, porque a gente era todo mundo meio cru, a gente estava tateando, não tinha conhecimento das coisas, e você já veio com um cabedal assim, de conhecimento, de uma prática, e outra, não era só isso, era a sua tranquilidade. Diante das cenas mais difíceis com os donos das doutoreiras, aquelas coisas que às vezes a gente ficava tremendo nas carnes, como diz o outro, a Gina tinha a serenidade de encaminhar as coisas contra esses caras, sabe? Colocar-se assim num pé de fala super com uma autoridade, sem agredi-los, mas também isso transmitia para a gente também uma certa serenidade que a gente estava ali. Então, é uma pessoa importante esse Cinema na Praça. Eu tenho documentado isso no próprio programa Antena Virada, quando a gente fez reportagens, a gente divulgou o sucesso desse programa na praça, né, do cinema, e tantas, que fala de Cristina Vidal, em vários momentos, está tudo gravado. Eu espero agora fazer disso um trabalho, né, que eu quero me debruçar sobre isso, porque eu acho que 100 e poucos programas que eu tenho gravado, e com várias entrevistas que você pode imaginar. Por exemplo, gente que não sabia do seu familiar, porque também não era só um abandono. Às vezes, o destino de um paciente, às vezes, escapava até da própria família, porque era uma coisa tão material, tão fora de coisa, que não precisava informar ninguém, sabe? Ninguém se preocupava se ele tinha ou não família, entrava lá e morria lá dentro. Então, a gente ficou nesse processo de tirar, né, de reabilitar essas pessoas para a coisa, contatos com família que não sabiam, que estavam procurando a tia há décadas, e quando ficaram sabendo, ficaram muito alegres. A gente falou, poxa, mas quando eles verem a tia deles, vai ser, acho que eles vão desistir da ideia. Porque estava uma senhora toda demenciada, sabe aquele quadro crônico, de cronificação, muito, muito difícil, né? Nossa, eles fizeram um quartinho para ela, deram entrevista para o programa Antena Virada, da alegria de saber que a tia estava viva, essa tia voltou a morar com eles lá, em Valença. Então, essas coisas, essas alegrias que a gente era tomado todo dia, está participando disso tudo. Eu participei, fico grato com isso de estar, e feliz com esse encontro nosso aqui. Só está faltando abraço. Abraço e beijo de perto, né? A gente vai ter que marcar um outro agora para a gente estar se abraçando. Tá? Beijo para vocês.
Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Gina, mas antes eu gostaria só de solicitar quem ainda está lá no YouTube para dar um like, porque isso é muito legal para a gente ter visualização, né, e expressão nas redes sociais, tá bom? Gina, é com você. Eu acho que as pessoas falaram já tudo que era importante nessa construção, que era uma construção coletiva, mesmo antes de haver a intervenção pelo Ministério da Saúde. Eu acho que tinha um grupo, uma equipe que pensava que era uma equipe ética, né, que pensava eticamente. Não era uma equipe que padronizava o tratamento. Primeiro faz isso, leva para aqui, leva para lá. Não, era uma equipe que poderia improvisar, tendo como instrumento a sua ética. Quer dizer, uma visão ética do que esse paciente necessita, quer dizer, necessita para a sua sobrevivência, necessita para o seu bem-estar, necessita para o seu equilíbrio mental. Eu vi isso de perto. Então, não era uma equipe que dava trabalho, né? Não era uma equipe que você tinha que ficar ensinando. Não é, porque mesmo a supervisão você não ensina, você ajuda a pensar. Entendeu? É isso. Você facilita para que a consciência venha e para que se construa instrumentos, né? Instrumentos de acolhimento, de intervenção. Então, era uma equipe que já tinha esse amadurecimento. Já tinha um amadurecimento, ela veio, cada um que veio, tinha o seu amadurecimento, a sua moral, tinham a moral. Então, a questão ética é muito importante em qualquer trabalho. E tanto a equipe que foi contratada para a intervenção quanto essa que existia antes, que trabalhava no CAPES, que era da prefeitura, quem coordenou o programa de saúde mental e muitas outras coisas, eu acho que caiu, né? Não. Eu acho que em cima dessa ética foi muito fácil trabalhar. Eu queria agradecer por ter relembrado, agradecer as perguntas, a participação de todos e dizer que foi muito bom rever a equipe. Eu estou bem feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, Gina. Bom, a gente vai finalizando essa live. Eu tenho que repetir o quanto foi, mais uma vez, um grande prazer estar com todos vocês, estar com o Paulo, estar com a Ana Paula, mas eu preciso também, mais uma vez, agradecer nosso grande parceiro aqui na transmissão desse evento, a Bit Saúde, distribuidora da Fiocruz. A gente está sempre juntos aqui, né, nessa empreitada de estar promovendo essas rodas, né, ainda virtuais, mas em breve eu acho que a gente consegue fazer uma roda presencial, né, Paulo e Ana? Né? Vamos encaminhar em breve para isso. Bom, essa live aqui fica gravada, tá, no canal da Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz, no YouTube. Então, a qualquer momento, a gente pode rever, tá, essas lindas apresentações. Eu volto a convidar a todos e todas a visitar o site do Ideia SUS, a compartilhar as suas ideias, as suas experiências, a registrar suas práticas. É muito interessante, né? Porque a gente tem um banco de práticas muito grande, hoje com mais de 2.200 práticas de saúde, né? De experiências do SUS, né? Das suas diversas temáticas, sobretudo da temática da saúde mental. Então, convido a todos que estão aí no YouTube a também compartilhar as suas práticas, a registrar essas práticas lá no nosso banco de práticas e a participar dessa comunidade, né? Da comunidade de práticas de saúde mental e atenção psicossocial, né? Como o nome diz, é uma comunidade, essa comunidade se faz pelo compartilhamento de ideias,
né, pelo compartilhamento de experiências e vivências. Bom, foi realmente um grande prazer e a gente vai ficando por aqui até a nossa próxima roda, né? E a gente vai avisando a vocês pelo site e pelo Instagram do Ideia SUS, tá bom? Um grande abraço, tchau para todos. Abraços, obrigado, gente. Um beijo. Tchau, gente. Foi um prazer rever vocês. Prazer muito grande. Beijo para todos. Um abração, Denis. Um grande abraço, Gina. Se quiserem aguardar um Beijo. pouco, quando sair do YouTube, a gente pode conversar um pouquinho, ainda está no YouTube.